Agora só um ponto. Daniel 11, tá? Quando você vai ver a visão de Daniel 11, na verdade a visão já começa em Daniel 10. Então, Daniel 10, basicamente o contexto é que Daniel está buscando o Senhor, ele começa a se privar de alguns tipos de alimento, é o que as pessoas conhecem por jejum de Daniel. Ele se priva de comer coisas boas, de se perfumar e tal, começa a buscar o Senhor para entender algumas coisas e aparece o anjo Gabriel depois de 21 dias. Então, no capítulo 10, basicamente o arcanjo Gabriel diz, olha, desde que tu começou a buscar o Senhor me enviou, mas eu fui parado por esse espírito, esse príncipe da Pérsia que combateu comigo até que Miguel, o arcanjo Miguel veio e me ajudou e eu vim agora para te trazer a informação, para te trazer entendimento do que tu tem buscado, Senhor. E ele começa a falar, dar a visão em Daniel 11, tá? Então, no versículo 1 e 2 fala assim, eu, pois, no primeiro ano de Dário, aqui quando ele fala eu, pois, ele está falando eu, arcanjo Gabriel, tá? Eu, pois, no primeiro ano de Dário, Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reinado será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não a eles. Tá? Então, olha que interessante isso aqui. Aqui tá falando do quê? Tá falando da mesma visão que ele viu em Daniel 8, do carneiro com 2 chifres e o bode com um chifre só. Aqui ele tá falando, olha, ainda vão ter 3 reis no império da Medo-Pérsia, daí vai ter um 4º rei que vai ser o mais rico de todos, e por causa da riqueza dele, ele vai começar a se levantar contra a Grécia. Só que ele não vai vencer o reinado da Grécia. Na verdade, o reinado da Grécia vence o reinado da Medo-Pérsia, e daí fala desse rei valente que vai se levantar. Qual é esse rei valente? É Alexandre o Grande. Ele vai reinar com grande domínio. Daí fala que quando ele estando em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. É exatamente a mesma imagem que a gente vê em Daniel 8, daquele chifre, né, no meio dos olhos do bode que é quebrado e saem 4 chifres no seu lugar. Então, de novo, você vê que a Bíblia, quando a gente pega as profecias, a gente junta elas, a gente começa a conseguir encaixar esse grande quebra-cabeça que são as profecias do Senhor. Porque a gente vê características iguais e repetidas em algumas profecias para justamente nos mostrar e fazer com que a gente linke uma profecia com a outra e a gente possa ter uma visão mais ampla do que as profecias do Senhor nos querem mostrar, certo? Então, por exemplo, quando a gente vê em Daniel 7, se você viu os outros vídeos, né? O outro vídeo que a gente estudou, o capítulo 7 de Daniel, a besta que simboliza o reinado da Grécia é esse leopardo com 4 cabeças, certo? Que tem direta referência ao que a gente viu em Daniel 8, desse bode que depois que o chifre grande, que é Alexandre o Grande, é quebrado, saem 4 chifres no seu lugar. Então, tu vê que tem direta relação. Estamos falando do reinado da Grécia e dos reinos que vieram depois da morte de Alexandre o Grande, tá? Então, vamos continuar. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Então aqui ele está falando desses 4 reinados que vão emergir, o reino do sul vai ser forte, mas vai ter um dos seus príncipes que vai ser mais forte do que ele e ele vai reinar poderosamente, seu domínio será grande. Aqui ele está falando do reino do sul, o Império Ptolemaico, que é o reinado do sul, e esse outro reinado que vai se tornar maior do que ele é o Império Seleucida, certo? Então, quando a gente vê essa nomenclatura, rei do sul e rei do norte, na Bíblia, ele está se referindo, né, nessa visão profética sobre o Império Seleucida, que é esse império aqui, ó, do norte, então que é conhecido como Império do Norte, esse amarelo aqui, tá? É o Império Seleucida, e esse Império do Sul, que é o Império Ptolemaico, certo? Que pega a parte do Egito aqui, certo? Do norte aqui da África, tá? Então, quando a gente vai ver essa nomenclatura, rei do sul e rei do norte, ele está se referindo a esses 2 reinados maiores que emergiram né, depois da morte de Alexandre o Grande. Quando a gente estiver lendo as profecias, ele fala o rei do sul, o rei do norte, então coloque isso na mente. Está falando sobre o Império Seleucida, reino do norte, e o reino do sul, o Império Ptolemaico, tá? Tá? E desse império amarelo aqui, desse império Seleucida,
de onde veio o Antíoco IV Epifânio, certo? Você vê que é esse império amarelo aqui que dominou sobre Israel. Continuando, então. Agora a gente vai pular lá para o versículo 21. Por que acontece? Aqui, quando a gente leu o capítulo 1, 2, acho que do 1 ao 4, se eu não me engano, foi o que a gente leu agora do capítulo 11 de Daniel. Então, ele, basicamente, ele começa a falar sobre, né, a vitória da Grécia sobre a Medo-Pérsia, esse rei que é Alexandre o Grande, a morte dele, e iria se levantar esses 4 reinos. Desses 4 reinos, um se tornaria forte, um mais forte do que ele, o Reino do Sul e o Reino do Norte, o Império Ptolemaico e o Império Seleucida, tá? E a partir desse momento, no capítulo 11, ele começa a falar sobre essas guerras, as guerras que o Reinado do Sul teria com o Reinado do Norte e o do Norte com o Reinado do Sul, e ele fala sobre várias coisas que aconteceriam, que já aconteceu na história, certo? Isso já se cumpriu através da batalha entre esses dois reinados. Daí, quando você chega no versículo 21, ele começa a falar sobre esse rei específico. E esse rei está falando do chifre. Esse rei que ele se refere aqui, quando você vai ver do que ele fala, o que esse rei vai fazer, ele está se referindo àquele chifre que sai de um desses 4 chifres. Está falando daquele que representa esse Antíoco IV Epifânio e que também representa a vinda do anticristo, certo? A gente vai falar mais sobre isso, mas vamos continuar a partir desse ponto. Então, estamos aqui no versículo 21 agora do capítulo 11 de Daniel. Fala assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então, eu quero que a gente, ao ler aqui o que a gente vai ler aqui, vocês estejam vendo isso aqui na imagem do anticristo, tá? Eu já falei sobre o Antíoco IV Epifânio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele e como ele é uma figura da vinda do anticristo. Ele veio como uma sombra, uma imagem, uma caricatura daquilo que o anticristo vai ser e daquilo que o anticristo vai fazer, mas que essas profecias aqui claramente estão falando do anticristo. E isso, pela própria palavra do Senhor Jesus, pelo que a gente vê Paulo falando também, vocês vão ver que essa profecia não tem como tu falar, ela já se cumpriu em Antíoco Epifânio e não tem relação nenhuma ao anticristo que vai vir. Tu não tem como estabelecer esse ponto. Isso a gente já viu em Daniel capítulo 8, quando o anjo falou que essa profecia ela se refere ao último tempo da ira, então claramente está falando de algo que vai acontecer e que depois que aconteceu esse último tempo da ira, acabou, todas as profecias vão se cumprir. O último tempo da ira sobre Israel está falando sobre a grande tribulação antes da vinda do Senhor Jesus. Então, se já cumpriu o último tempo da ira, Jesus já deveria ter voltado e isso ainda não aconteceu. E você vai ver que esse entendimento ele se reforça ainda mais quando a gente lê aqui Daniel 11. Então, agora eu quero que vocês não olhem para essas profecias pensando em Epifânio. Olhem para as profecias pensando no anticristo, porque está falando características deste homem vil, certo? Então, vamos continuar. Versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Só nessa primeira parte, a gente já vê várias características que já foram estabelecidas em outras profecias sobre as características desse homem do anticristo. Primeiro, fala que ele vai ser um homem vil, certo? É exatamente o que Paulo fala, é o homem do pecado, o filho da perdição. Não só isso, fala que não tinham dado a dignidade real para ele. Quer dizer, dá a entender que ele vai ser um cara que ninguém daria, tipo quando tem um reinado, certo? E tem um rei, e o rei tem um filho, quem que vai herdar a dignidade real de se tornar rei quando, né, o pai, o rei falecer? É o filho que vai herdar o reinado. Aqui fala que esse anticristo não vão dar para ele a dignidade real. Quer dizer, ele não vai ser uma pessoa óbvia. Ele deveria estar no poder. De acordo com a sucessão, né, de poderes, é ele que deve estar no poder agora. Aqui fala que não vão dar a ele a dignidade real. E não só isso, fala que ele vai vir caladamente e vai tomar o reino com engano. De novo, é aquilo que a gente já falou. Ele vai estabelecer o seu reinado pelo poder do diabo através do engano. Continuando. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe
da aliança. Então, claramente aqui, ele fala sobre esse rei e dá uma passada acerca do que ele vai fazer contra os reinos. Quer dizer, ele vai fazer guerra e com os braços de uma inundação, quer dizer, com o exército dele, ele vai varrer reinos, certo? E vai se levantar também contra o príncipe da aliança. Aqui eu creio que esse príncipe da aliança está falando daquele a quem ele vai fazer a aliança. Quando o anticristo ele fizer uma aliança com muitos por 7 anos, ele vai se levantar contra o príncipe da aliança. Eu creio que ele está falando sobre aquele que vai concordar em uma aliança, estando na liderança com Israel, vai concordar nessa aliança com o anticristo. Está falando de alguém com quem ele vai ter feito uma aliança. Eu creio que aqui está falando sobre alguma liderança do povo de Israel, que vai fazer aliança com o anticristo e que quando o anticristo quebrar essa aliança, ele vai se levantar contra ele. Avançando. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Agora aqui está um detalhe muito importante, porque aqui fala que o anticristo ele vai ir nos lugares mais férteis da província e ele vai separar o despojo. Isso é uma das coisas que as pessoas não percebem quando a gente fala sobre o reinado do anticristo. O reinado do anticristo, o pacto que ele vai fazer, porque a maioria das pessoas falam, né, ele vai fazer um pacto de paz. Por 7 anos vai quebrar o pacto na metade. E apesar disso ser verdade em certo ponto, não significa que vai ser uma paz mundial e que não haverá guerras. Aqui mesmo fala do anticristo dividindo o despojo, repartindo o despojo. Quer dizer, um despojo você tem depois de uma guerra. O anticristo ele vai fazer guerras, ele vai ser um homem de guerra desde o começo do seu império até o fim, certo? Então, apesar dele fazer um pacto com muitos, isso não significa que não terão reinos que serão contrários ao reinado do anticristo. Isso não significa que o império do anticristo não vai fazer guerras. Aqui claramente mostra que ele vai fazer. E não só isso, fala que ele vai suscitar sua força contra o rei do sul. Quando fala rei do sul, aqui claramente está falando sobre aquilo que antes era o reinado ptolemaico. Está falando do norte da África e do Egito ali, certo? Então, pelo que dá a entender, no reinado do anticristo, o anticristo, em algum momento do seu reinado, ele vai invadir o Egito para fazer guerra contra o Egito. E diz que o Egito aqui, né, fala que o rei do sul, e daqui fala que o rei do sul, ele se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Então, quer dizer, ele não vai conseguir repelir o anticristo e o seu exército, avançando. E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado e cairão muitos mortos. Está falando sobre o exército desse reinado do sul. Então, o anticristo ele vem fazer guerra contra ele. Esse reinado do sul tenta se levantar com o seu exército, mas ele não consegue vencer, até porque pessoas que estão junto desse reinado do sul vão trair ele. Fala que os que comerem os seus alimentos o destruirão. Quer dizer, pessoas que vão estar aparentemente aliados a esse reinado do sul vão trair eles e por causa disso ele vai ter derrota nessa batalha. Avançando. Também estes 2 reis terão o coração atento para fazerem o mal e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda verá o fim no tempo determinado. Avançando. Então tornará para a sua terra. Então, quer dizer, depois do anticristo ir fazer essa guerra ao rei do sul, ele vai voltar para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim. Quitim aqui é a ilha de Chipre, tá? Porque virão contra ele navios de Quitim e lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá ao que tiverem abandonado a santa aliança. Agora, olha que interessante. Aqui fala dele de um ódio do anticristo contra a santa aliança. Aqui claramente está falando da aliança que Deus tem com o povo hebraico, certo? Muitas pessoas elas estabelecem o ponto de que já que agora nós estamos na igreja,
Basicamente, a igreja é a verdadeira Israel e sim, a Jerusalém celestial, os verdadeiros judeus que são circuncidados no coração e não na carne. Basicamente, claramente a Bíblia estabelece esse ponto, mas também a Bíblia estabelece o ponto de que nós fomos enxertados na verdadeira oliveira, certo? Nós fomos enxertados na oliveira, que é o povo de Deus, que é Israel, certo? Agora, ao mesmo tempo, Paulo fala que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento e que, segundo o Evangelho, os judeus, os hebreus, eles são nossos inimigos, mas por causa dos pais eles são amados. Quer dizer, por causa das promessas que Deus deu a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi, aos pais, aos antepassados, por causa dessas promessas que Deus fez, Deus ele tem amor para com o povo físico dos hebreus, ele tem promessas que ele ainda vai cumprir sobre o povo judeu, certo? Não só promessas boas, certo? Mas também até promessas de ira e de destruição que vão cair sobre o povo hebreu por causa da rejeição deles ao Senhor, certo? Mas o ponto que eu quero mostrar aqui é, quando fala dele se levantar contra a Santa Aliança, aqui está falando do anticristo se levantando contra o povo hebreu, contra a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Isaac, a aliança que Deus fez com Jacó, certo? A qual os judeus esperam, certo? Tá, então o que acontece? Quando é que vai acontecer isso? Então fala que depois ele já ter vencido uma batalha aqui no Rei do Sul, ali na área geográfica que hoje é o Egito, ele vai voltar e depois de um tempo ele vai de novo fazer guerra contra esse Rei do Sul, contra essa região ali que hoje é o Egito, mas não vai ser dessa maneira igual foi na primeira. Fala que vão vir navios de Quitim, de Chipre, ali daquela ilha de Chipre, que vai causar tristeza para ele. Quando ele volta dessa batalha, que ele faz com o Rei do Sul, ele se vira contra a Santa Aliança. Aqui fala que ele vai voltar e vai se indignar contra a Santa Aliança e vai fazer o que lhe aprouver. E olha que interessante, não só isso, fala que ele vai voltar e vai atender aqueles que tiverem abandonado a Santa Aliança. Quer dizer, aqueles que não são sinceros para com Deus no seu coração. Os judeus, os hebreus que desprezaram a aliança de Deus com eles, vão de alguma maneira se sujeitar, se aliar ao anticristo, certo? Avançando. Abominação desoladora. Então, depois que ele faz essa guerra no sul e ele basicamente não consegue aquilo que ele gostaria, ele volta e é nesse momento que ele vai e invade Jerusalém e estabelece o que a Bíblia chama de abominação desoladora. Avançando. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e fará proezas. De novo, aqui fala que aos violadores da aliança, ele vai com lisonjas perverter. Aqui eu acredito que ele está falando da Santa Aliança. Então, aqueles que dentre o povo judeu não são sinceros, não são corretos para com Deus e que têm seu coração pervertido, vão ser pervertidos pelo anticristo. Certo? O anticristo vai, com lisonjas, vai perverter eles. Agora, olha que interessante. Aqui fala que quando ele volta, então, dessa batalha, ele estabelece a abominação desoladora. Quando que isso acontece? Isso vai acontecer depois de terem passado os primeiros 3 anos e meio. Nos finais desses 3 anos e meio, é quando ele volta dessa guerra e ele estabelece a abominação desoladora, tirando o sacrifício contínuo, certo? De novo, já expliquei o que é o sacrifício contínuo. É aquele sacrifício que os judeus eles fazem no templo, certo? Faziam no templo, agora não tem templo. Então, isso é uma outra profecia que a gente tem que estar ligado. A gente sabe que o terceiro templo será reconstruído para que se cumpra as profecias, mas ele vai tirar o sacrifício contínuo, aquele sacrifício que do templo os judeus faziam de manhã e de tarde, todos os dias, estabelecendo a abominação desoladora. Quando a gente vê isso aqui, a abominação desoladora, é isso aqui que Jesus ele cita em Mateus 24. Quando Jesus lá em Mateus 24 ele fala: quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. E daí ele fala dessa grande tribulação que começa a partir desse ponto. Então a pergunta que eu faço é, se essa profecia, que claramente é uma profecia que tem total relação ao que a gente leu em Daniel 8, daquele chifre pequeno, certo? Se essa profecia está falando de Antíoco Epifânio, então isso seria uma profecia que já se cumpriu. Se essa abominação desoladora, que esse rei que sai
de um desses 4 reinados, estamos falando do Antíoco IV Epifânio, então essa profecia já se cumpriu. E por que Jesus estaria falando, utilizando ela como um sinal de algo que ainda vai se cumprir? O fato de Jesus utilizar esse versículo, ele fala, quando for estabelecida a abominação desoladora, o qual falou o profeta Daniel, ele está falando dessa profecia. Quando isso acontecer, foge, porque então haverá tão grande tribulação como nunca houve, nem haverá jamais. Ele está falando, o sofrimento que vai suceder depois disso, depois dessa abominação desoladora, vai ser tão grande que nunca vai ter acontecido algo igual e nunca vai acontecer. É algo único, algo singular, que nunca mais se repetirá. Não vai ter nada ao qual a gente pode se comparar, certo? Em relação ao que vai acontecer depois da abominação desoladora ser estabelecida. Então, se Jesus utiliza esse versículo para falar do anticristo, claramente esse versículo, essa profecia toda que está falando desse rei, esse rei está se referindo ao anticristo. Está falando da vinda do homem do pecado, do filho da perdição. Quer ver? Continua que a gente tem mais pontos para estabelecer essa visão. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. De novo, não só aqui fala sobre essa profecia, sobre o que claramente a Bíblia estabelece como a grande tribulação, falando do que vai acontecer com o povo santo, certo? Mas aqui fala que essa profecia, ela é até ao fim do tempo. Ela se conclui quando? No fim do tempo. Está falando na vinda de Jesus, certo? Aqui fala um pouco acerca de nós, certo? Quando você vai ler lá em Apocalipse capítulo 12, que na visão de Apocalipse tem aquela mulher que ela está vestida de sol, seus pés sobre a lua, ela tem uma coroa com 12 estrelas, que é o reino de Israel, basicamente está falando de Israel ali, e ela está grávida com dores de dar à luz, ela dá à luz um menino varão, certo? Esse menino que vai reger o mundo com vara de ferro, daí o dragão, que é Satanás, tenta tragar o menino é levado aos céus, e ele se assenta sobre seu trono. Está falando de Jesus, que veio dos judeus, igual Jesus falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, Jesus veio pelo povo judeu, certo? E daí fala que o dragão tenta tragar a mulher, que é Israel. E fala que é dado grande asas de águia para essa mulher, e ela é levada ao deserto, onde ela é alimentada por tempos e tempos e metade de um tempo. Ela é alimentada por quanto tempo? Pelo tempo que a Bíblia mostra que é o tempo da grande tribulação, 3 anos e meio. E daí fala que quando o dragão ele tenta tragar a mulher, ele não consegue tragar a mulher, ele se vira para o restante da sua semente. Daí fala, estes são aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Está falando de nós, os cristãos, certo? Então, aqui fala que a Israel vai ser ajudada com um pequeno socorro. E eu acredito que aqui quando fala, não está falando só de Israel, não se refere apenas aos judeus, está falando de nós cristãos também, mas aqui fala sobre a perseguição que eles e que nós também vamos receber. Fala que os entendidos entre o povo, eles vão estar ensinando muitos, vão estar fazendo proezas, mas também a gente vai estar caindo pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias. Quantos dias? 1260 dias, certo? Avançando. E este rei, veja que ele está falando deste rei, esse pequeno chifre que sai de um dos 4 chifres. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, aqui de novo, ele fala, isso vai acontecer até quando? Até que a ira se complete. Aqui está falando da ira de Deus, tá? É Deus quem vai permitir que os povos invadam Jerusalém e cometam o que vai ser cometido contra Israel. Por quê? Por causa da ira de Deus sobre Israel, por causa da rebelião deles contra o Senhor. Isso foi profetizado até por Moisés, no Cântico de Moisés. Lá um pouquinho antes de Moisés morrer e ir ao Senhor, ele canta um cântico e ele fala sobre o que aconteceria com o povo, porque eles se rebelariam contra o Senhor. Então, é a ira do Senhor caindo sobre
sobre os hebreus, sobre os judeus, e depois que se cumprir aquilo que o Senhor determinou, Deus vai vir em favor deles e vai destruir os povos que se levantaram contra ele, certo? Então aqui está falando até que a ira se complete de novo, está falando ao último tempo da ira, aquilo que a gente já viu antes, certo? Porque aquilo que está determinado será feito, tá? Agora olha que interessante, esse versículo aqui que fala, aqui no começo, no versículo 36, que fala sobre este rei, fala que ele vai se engrandecer, que fala, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus. Esse versículo é o versículo que Paulo cita em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2. Quando ele fala, irmãos, o dia de Cristo não virá sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E daí ele qualifica, tipo, como é que vocês vão saber quem é o homem do pecado? Quem é esse filho da perdição? Ele fala, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou é adorado, de forma que se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. Olha que interessante. Da onde é que ele tira isso? Ele tira isso desse versículo aqui. Ele está citando o que fala em Daniel 11, 36. Ele está citando esse versículo. E lembra, Paulo ele viveu quando? Depois de Cristo já ter vindo, morrido, ressuscitado. Então ele viveu muitos anos depois de Epifânio. E obviamente ele sabe o que aconteceu com o povo dele na época de Epifânio. Ele sabe porque até os próprios judeus eles têm uma festividade que eles fazem em lembrança a revolta dos macabeus que acabou tirando o poder do Império Seleucida sobre eles. Eles têm uma festividade, não me lembro qual é o nome dessa festividade, mas eles têm uma festividade que relembra esse momento, tá? Então, obviamente que Paulo sabia do que tinha acontecido com Epifânio, através de Epifânio, esse Antíoco IV Epifânio, ele sabia o que aconteceu e sabia o que tinha acontecido, e mesmo assim Paulo ele utiliza esse versículo aqui, que muitas pessoas dizem que já se cumpriu, que não tem valor nenhum profético, para falar acerca do anticristo que há de vir. Jesus faz isso utilizando o versículo que a gente viu antes, da abominação desoladora. Ele utiliza essa profecia mostrando que ela se refere ao anticristo que há de vir. Paulo utiliza essa profecia para falar acerca do anticristo que há de vir. Então, obviamente, se isso já tivesse se cumprido e essa profecia ela só tivesse uma relevância histórica para a gente ver algo que já se cumpriu, então Paulo não poderia estar utilizando esse versículo para falar como um sinal acerca da vinda do próximo, do anticristo. Ele não poderia estar utilizando esse versículo nesse contexto, mas ele utiliza. Jesus utiliza. Por quê? Porque esse versículo, esse capítulo todo, essa profecia, essa visão, como também a visão de Daniel 8, está se referindo ao anticristo, certo? Avançando. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Esse é um ponto bem interessante quando ele fala que ele não vai ter respeito ao Deus de seus pais, tá? Porque na visão de muitas pessoas que colocam o anticristo como sendo um romano, quer dizer, que o império do anticristo vai ser um ressurgimento do Império Romano, isso não faz sentido, porque fala, ele não vai ter respeito ao Deus de seus pais. Quem que é o Deus dos pais dos romanos? Quem que eles adoravam antes? A gente sabe que o reinado romano era um reinado idólatra, certo? Agora, se a gente sabe que o reinado do anticristo vai ser um reavivamento do Império Islâmico, e basicamente, quais são os povos que têm a maioria muçulmana islâmica hoje? São povos árabes. São povos que descendem de Ismael, povos que descendem de Esaú, dos Edomitas, são povos que descendem de Ló, certo? Os Amonitas, os Moabitas, são os povos que dominam toda a área geográfica dos reinados deles, são aqueles que dominam aquela área em volta de Israel. Então, quando a gente vai falar o Deus de seus pais, faz sentido quando a gente fala dos árabes. Porque quem é o Deus o Deus dos pais de Ismael, daqueles que descenderam de Ismael? É o Deus de Abraão. É o Deus de Abraão. Qual que é o Deus dos pais daqueles que descenderam de Esaú? É o Deus de Abraão. Nós estamos falando do Deus de Abraão. Aqui fala, ele não vai ter respeito ao Deus de Abraão. Ele não vai ter respeito ao Deus dos seus pais. Quer dizer, ele mesmo vai ser da linhagem física de Abraão, certo? Não pela descendência de Isaac, mas pela descendência de Ismael, pela descendência de Esaú. Certo? Mas ele mesmo não vai ter respeito ao Deus
dos seus pais, avançando, nem terá respeito ao amor das mulheres. Muitas pessoas utilizam desse versículo para dizer que talvez o anticristo será, né, vai ser homossexual. Primeiro, nunca fez sentido para mim isso, mas agora, cara, quando você começa a ver que a Bíblia está apontando para um reino islâmico, faz muito sentido esse ponto que a Bíblia, né, dá importância a ponto de citar aqui. Que ele não vai ter respeito ao amor das mulheres. Quando a gente vê as mulheres na cultura islâmica, a gente sabe como é que elas são vistas, né? Então, aqui fala que ele não vai ter respeito ao amor das mulheres. Isso pode muito estar se referindo a exatamente essa identidade que a cultura islâmica dá às mulheres. Avançando. Então, ele não terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Agora, esse é um ponto muito interessante, o qual Paulo, a gente já mostrou que ele fala, né, que ele vai se exaltar sobre tudo que se chama Deus ou é adorado. Então, algumas pessoas, elas creem que o anticristo não vai acreditar em Deus nenhum. Ou ele vai se colocar acima de Deus, de tal maneira que, não tem Deus, eu sou Deus. Só que olha que interessante o que ele fala no outro versículo. Ele fala, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças. A um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Aqui fala que ele se levanta contra todo Deus, ou tudo que é adorado, de forma que ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Quer dizer, muitas pessoas colocam isso como ele vai dizer que ele é Deus e não existe Deus abaixo dele. Mas a Bíblia diz que ele vai honrar um Deus. Quer dizer, tem um Deus a quem ele honra. E a gente sabe que Deus é esse. Estamos falando do dragão, a antiga serpente, certo? O diabo, o acusador dos santos. O diabo, Satanás. Esse é o Deus a quem ele vai honrar. E quando ele se coloca como Deus, nesse último momento que ele entra no templo de Deus, é porque ele está sendo a própria personificação do diabo. Ele não está excluindo a adoração ao diabo, ele está estabelecendo a adoração ao diabo, porque ele vai ser a própria personificação, a encarnação, entre aspas, do diabo. Uma imagem do que, né, uma cópia barata do que Jesus foi. A encarnação, o verbo que se fez carne de Deus, da própria natureza e imagem de quem Deus é. É muito interessante, porque quando você vai ler em Timóteo, Paulo falando acerca de Jesus, ele fala, grande é o mistério da justiça. Deus se manifestou em carne, foi conhecido dos anjos, foi justificado em espírito. Quer dizer, falando acerca desse grande acontecimento que Deus fez na terra, enviando seu filho, manifestado em carne, tal, ele fala desse mistério da justiça. Quando Paulo está falando do anticristo, e no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele fala sobre o mistério da injustiça. Então, da mesma maneira que existiu, né, e ainda existe, óbvio, mas Deus, a influência de Deus fez acontecer com que Cristo viesse e cumprisse o que ele cumpriu, e a manifestação de Deus foi manifestada expressamente, como diz Hebreus, que Jesus era a expressa imagem de Deus, quer dizer, Deus foi manifestado de maneira clara e evidente através do seu Filho Jesus. Da mesma maneira, agora, o mistério da injustiça está operando para trazer, através do engano, do domínio dos homens que se sujeitam a Satanás, esse último reinado, esse último homem, que vai ser a manifestação expressa de quem o diabo é. Então, apesar de aqui o anticristo falar que ele vai se levantar contra todo Deus, isso não significa que ele não vai ter um Deus a quem ele vai honrar. Ele vai honrar a um Deus estranho. Está falando de Satanás, certo? E é através do auxílio desse Deus estranho que ele vai vencer os povos, que ele vai ter tamanho poder. É o que fala em Apocalipse, como a gente já falou, né? Satanás que vai dá poder à besta, de tal maneira que toda a terra vai se maravilhar após a besta, certo? Avançando. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com navios, e com muitos navios, desculpa, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, quer dizer, Jerusalém, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Então, de novo, agora fala o Egito vai ser, o rei do sul vai se levantar contra ele, e ele vai invadir o Egito e vai fazer guerra contra vários países, mas estes vão escapar da mão dele, Moabe, Edom e os filhos de Amon, mas o Egito não vai escapar.
certo? Está falando sobre as guerras que vão acontecer nesse último tempo dos 3 anos e meio. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então, quer dizer, depois que ele está fazendo essas guerras, ele entrou na Terra Gloriosa, quando ele vai fazer essa guerra com os reinos do Sul, contra o rei do Sul, ele ouve rumores do Oriente, que espantam ele, e daí ele volta com seu exército. Quando ele volta com seu exército, ele ele estabelece a tenda dele, as tendas dele, aqui fala as tendas, mas basicamente o exército dele, ele estabelece o exército dele entre o mar Mediterrâneo e, aqui fala o Monte Santo e Glorioso, está falando de Jerusalém, o Monte Sião, certo? Então, quando ele volta dessa batalha, ele vai estabelecer ali o seu reinado. E aqui fala que, então chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Quer dizer, isso vai ser já no final do seu reinado, quando Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino e para pisar o reinado do anticristo. Por isso que fala que não haverá quem o socorra, porque, como falou em Daniel 8, sem mão ele vai ser quebrado. Quer dizer, Deus vai quebrar ele, Deus vai finalizar o reinado dele, certo? Agora, o que acontece? Pode ter ficado uma dúvida. Para mim, por algum tempo, ficou meio confuso isso. Tá, cara, mas se Antíoco Epifânio, ele cumpriu muito claramente certos pontos do que é profetizado aqui, e alguns dizem que essas profecias já foram cumpridas, mas claramente o Senhor Jesus, né, e Paulo utiliza dessas profecias, eles utilizam dessas profecias para falar de coisas que vão acontecer ainda na vinda do anticristo, estão claramente mostrando que essas profecias ainda vão se cumprir, estão falando da vinda do anticristo e não de algo que já se cumpriu e não da vinda desse Antíoco IV Epifânio. Como é que funciona isso? Como eu disse no começo, tem pessoas que acham que essas profecias já se cumpriram com Antíoco IV Epifânio, outros dizem não cumpriu com Antíoco IV Epifânio, vai se cumprir com a vinda do anticristo, mas tem outros, e é a maneira como para mim faz muito mais sentido, que está falando sobre o anticristo, mais que esse Antíoco IV Epifânio foi um tipo de anticristo, uma imagem do anticristo que vai vir. Quer dizer, ele cumpriu em parte essa profecia como uma sombra, como até um cumprimento profético do que vai se cumprir na vinda do anticristo, do homem do pecado e do filho da perdição. E, de novo, como é que funciona isso? Como eu disse já antes, existem profecias que elas têm duplo cumprimento. E eu quero mostrar para vocês exatamente isso. Então, duplo cumprimento profético. Em Mateus 17:10, fala assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Então aqui chegou os discípulos de Jesus e começaram a perguntar para Jesus: Senhor, os escribas nos ensinam que Elias tinha que vir primeiro. Quer dizer, se tu é o Messias, a profecia, segundo o que os escribas dizem, fala que Elias tinha que vir primeiro. Quer dizer, Elias tem que vir antes de vir o dia do Senhor. E isso eles tiraram da onde? Eles tiraram de Malaquias 4, 5 e 6, que fala assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele, olha o que esse Elias ele iria fazer, segundo a profecia. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, quando eles fazem essa pergunta a Jesus, os escribas ensinavam isso, que antes do Messias vir, primeiro ia vir Elias. E daí os discípulos estavam perguntando para Jesus para querer entender, tá, Senhor, mas onde é que a gente encaixa essa profecia que os escribas nos falam? E olha a resposta de Jesus. Então, de novo, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Olha a resposta. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então aqui primeiro Jesus fala: não, Elias vai vir. Quer dizer, essa profecia, ela vai se cumprir no futuro. Agora olha isso aqui, continua. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Então olha que interessante. Aqui nós estamos falando de uma profecia em Malaquias, dizendo que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, virá Elias para transformar o coração dos pais aos filhos, certo?
E daí Jesus fala, não, Elias vai vir e vai restaurar todas as coisas. Mas a verdade é que Elias já veio. Não, mas calma aí, Jesus, calma aí. Ele vai vir ou ele já veio? Ele já veio ou ele vai vir? Essa profecia, ela já se cumpriu ou ela ainda vai se cumprir? Jesus está falando dos dois. Já se cumpriu e ela vai se cumprir. E aqui, como assim já se cumpriu? E daí a maneira como ele falou, deu a entender para os discípulos que ele estava falando de João Batista, que João Batista era o Elias que havia de vir. Mas ele não é apenas o Elias que havia de vir, porque o Elias ainda vai vir antes da segunda vinda do Senhor Jesus, tá? Então, de novo, se a gente não leva em consideração como as profecias bíblicas elas são cumpridas, elas podem se cumprir, e a maneira como o Senhor utiliza da profecia e a maneira como a gente deve interpretar elas, a gente iria ficar confuso. Não. Você tem que escolher, Jesus. É um dos dois. Ou já se cumpriu, ou vai se cumprir. Aqui Jesus falou, não. Elias vai vir e vai restaurar todas as coisas, mas Elias já veio. Falando de João Batista. Agora, olha que interessante. Em Mateus 11 e 14, Jesus confirma isso. Ele fala, em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então olha que interessante. Obviamente, gente, João Batista não é Elias. Não é que João Batista é Elias reencarnado, como certos pessoas querem ensinar, pessoas que pregam a nova era ou a doutrina espírita dizem isso. Tá? Que Elias João Batista é uma reencarnação do Elias. Não é isso. E vocês vão ver outro versículo que vai explicar como é que isso funciona. Mas aqui Jesus está falando, João Batista é o Elias que havia de vir. Quer dizer, ele está mostrando aquela profecia lá, de Malaquias, ela tem duplo cumprimento. Ela vai se cumprir como uma sombra na vida de João. Quer dizer, João ele vai simbolizar Elias, ele vai vir no espírito e na unção de Elias, tá? Na minha primeira vinda, mas depois na minha segunda vinda Elias virá. Mas daí o próprio Elias vai vir, ele vai ser uma das duas testemunhas que vão profetizar com sacos lá em Jerusalém por 3 anos e meio. Os últimos 3 anos e meio de grande tribulação vai ter essas duas testemunhas em Jerusalém e um deles é Elias, certo? O Elias, o homem Elias, vai cumprir essa profecia ele mesmo antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Mas João Batista, ele cumpriu essa profecia também na primeira vinda do Senhor Jesus. Só que ele cumpriu como uma imagem do Elias, não o próprio Elias. De novo, ele não é uma reencarnação do Elias. Mas aqui a gente vê um homem que não é Elias, cumprindo uma profecia que é dada sobre Elias. Em 2 tempos distintos. Um tempo, né, João Batista na primeira vinda do Senhor Jesus e Elias que vai vir antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Um duplo cumprimento da mesma profecia, com 2 homens diferentes, certo? Falando de João Batista e de Elias. Ó, avançando. Olha o que fala em Lucas 1. Lucas 1 é quando Zacarias aparece, o arcanjo Gabriel para ele basicamente diz que a mulher dele, Isabel, ficaria grávida desse profeta, né, de João Batista. Avançando. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Quer dizer, ele vai vir adiante dele, quer dizer, o João Batista irá adiante dele. Adiante dele quem? Adiante do Messias. Ele vai vir antes do Messias. Como foi o que aconteceu? Ele irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, cara, claramente aqui de novo, esse tipo de cumprimento duplo aqui é o que aconteceu com Antíoco IV Epifânio. O Antíoco IV Epifânio não é o anticristo. Não é o anticristo. E a profecia em Daniel 8 e Daniel 11 está falando do anticristo.
Mas o Antíoco IV Epifânio, ele foi como uma sombra do anticristo, foi como uma figura do anticristo. Ele cumpriu uma imagem do que será e o que vai fazer o homem do pecado, o homem vil, esse filho da perdição, quando ele vier. Então a gente pode ver essas profecias e a própria vinda do Antíoco IV Epifânio como sendo um cumprimento duplo da mesma profecia. Certo? E, de novo, o Antíoco IV Epifânio não cumpriu tudo exatamente como está predito, mas ele cumpriu uma quantidade boa o suficiente para a gente prestar atenção e falar, caramba, cara, eis aqui uma imagem de um cara que demonstrou, através da sua vida e das suas ações, uma imagem, uma sombra do que vai ser a vinda do anticristo, certo? Então, de novo, isso aqui claramente estabelece um princípio profético de que a gente está vendo uma profecia que sim pode se cumprir duas vezes, de maneira dupla, com duas pessoas diferentes, tá bom? Isso é totalmente bíblico e para mim, é claramente o contexto e a situação aqui nessas profecias de Daniel 8 e Daniel 11, certo? Agora, o outro problema é o seguinte, as pessoas falam, não, mas calma aí, Natan, porque ali começa a falar sobre o rei do norte, o reino do sul, né, o Império Seleucida, o Império Ptolemaico, as guerras que eles têm, tal, e daí ele tá indo em ordem cronológica e ele vai pular lá pra frente, lá pro Império do Anticristo, não faz sentido, porque se ele tá falando de uma ordem cronológica de acontecimentos, tu não pode chegar aqui e dizer que agora isso aqui só vai se cumprir não sei quantos mil anos depois. A verdade é que sim, a gente não só pode falar isso, como a Bíblia está repleta de profecias que funcionaram exatamente assim. E eu quero dar um exemplo para você sobre isso. Agora nós vamos falar sobre cumprimento profético em tempos distintos. Tá? A gente poderia colocar esse exemplo que eu acabei de dar como um deles, porque a gente está falando de uma profecia cumprida em dois tempos distintos. Tá? Mas primeiro, esse ponto é para basicamente mostrar como duas pessoas podem cumprir basicamente a mesma profecia, uma coisa não contradizer a outra, como a gente viu Jesus mesmo utilizando, né, da profecia em Malaquias para falar de João Batista. Mas avançando, cumprimento profético em tempos distintos. Tá? Olha essa passagem em Lucas 4. Aqui está falando de Jesus. Jesus ele voltou à sua cidade, ele entrou na sinagoga no dia de sábado, como lhe era de costume, certo? E deram para ele o livro de Isaías, certo? Fala assim, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Tá? Só que vocês vão ver que esse ponto que Jesus colocou não é o ponto que Isaías dá na profecia que Jesus está lendo. Vamos só avançar aqui para terminar essa passagem. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele lê essa profecia, que obviamente é uma profecia falando do Messias, ele lê essa profecia em Isaías, ele para num ponto da profecia e ele fala, essa parte da profecia se cumpriu em vossos ouvidos. Quer dizer, isso que eu acabei de ler é o que eu vim cumprir, é o que se cumpriu, o que está se cumprindo diante de vocês. Só que quando você vai comparar a própria profecia em Isaías, você vê que Jesus colocou um ponto final onde não tinha um ponto final. Vamos ler aqui. A gente conta essa profecia em Isaías 61. Versículo 1 e 2 fala assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Olha que interessante. Jesus, ele foi até a parte do apregoar o ano aceitável do Senhor. Ponto, ele parou ali. Por que o Senhor não continuou? Por que ele pegou uma profecia e parou na metade? Pô, é a mesma profecia. Então, seguindo aquela lógica de que, não, calma aí, Natan, tu não pode, a gente não pode ver numa profecia, ela não pode parar em um momento e depois para se cumprir só anos depois. Aqui a gente vê Jesus, uma profecia que claramente isso acontece. Jesus, quando ele está lendo a profecia, ele lê até essa parte, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Ponto, ele não continua. Por que ele não continua? Porque essa primeira parte que ele leu, ele cumpriu na sua primeira vinda. Quando tu continua e fala, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, esse consolar os tristes está falando da vinda do Senhor Jesus, quando ele vai consolar
o povo de Sião que vai ter sido subjugado por essa grande perseguição do anticristo. Ele vai consolar eles. E não só isso, ele vai ser o dia de vingança de Deus. O grande dia da vingança que está no coração de Deus, que ele vai derramar sobre todos os povos ímpios. Que vai ser o grande dia da ira do Senhor na sua segunda vinda. Então Jesus ele não podia ler toda a profecia. Ele parou exatamente no ponto em que ele veio cumprir na sua primeira vinda. E exatamente esse é uma da falta de entendimento que as pessoas da época de Jesus não tinham, que fizeram eles não perceberem que Jesus era o Messias. Porque eles olhavam para Jesus, Jesus está cumprindo isso e aquilo. Não, mas calma aí, ele não estabeleceu o reino de Deus na terra, então ele não pode ser o Messias, porque eles estavam confundindo. Porque quando você vai ler a profecia aqui, ela continua, não tem um ponto ali. Ela vai e está toda ela unida numa coisa só. Mas quando a gente vê Jesus pegando a profecia e lendo o ponto que ele veio cumprir, ele divide a profecia em 2 pontos. Então a primeira parte, o apregoar o ano aceitável do Senhor, ele já cumpriu na sua primeira vinda e ainda está em efeito. Nós, seus enviados, os seus discípulos, estamos apregoando o dia aceitável do Senhor. Mas vai virar o dia em que ele vai vir o dia em que ele vai cumprir a segunda parte. Ele vai apregoar o dia da vingança do nosso Deus. E quando ele vai consolar os tristes de Sião, por causa de todas as tribulações que eles passaram debaixo da mão do anticristo, nesse grande dia das dores de Jacó, como a palavra de Deus diz. Certo? Então, irmãos, claramente, eu só estou estabelecendo esses pontos aqui para mostrar como funcionam as profecias bíblicas e como a gente tem exemplos de como a gente deve interpretar a Bíblia. Então, dado o fato de como a Bíblia nos mostra essas 2 profecias que a gente leu, em Daniel 8 e Daniel 11, os detalhes acerca do anticristo, da sua vinda, do que ele vai fazer, todas as características se encaixam perfeitamente e é idêntico às outras profecias que falam do anticristo. E não só isso, mas claramente a gente vê o Senhor utilizando dessas profecias para falar da vinda do anticristo que ainda vai acontecer, certo? Como sinal da sua segunda vinda. E não só isso, mas Paulo também utilizando dessas profecias para falar acerca da vinda do anticristo como também um sinal, né, o último sinal, o último grande sinal antes da vinda do Senhor Jesus, claramente a gente pode estabelecer essas 2 profecias como sendo profecias da vinda do anticristo, falando acerca do reinado do anticristo e do que ele vai fazer aqui no seu reinado, quando ele, né, se levantar, quando o diabo der a ele esse poderio, tá bom? Agora, só um ponto para finalizar é o seguinte, tá, Natan? Mas o império do anticristo ele não vai vir de um reinado do califado islâmico? Então por que mostra, né, esse pequeno chifre saindo de um dos 4 chifres dos impérios que subiram do reinado da Grécia? Por acaso o anticristo vai vir da Grécia? Não, o anticristo não vai ser um grego, ele não vai ser um império da Grécia reavivado. Agora, o império do anticristo ele vai dominar a área geográfica que antes foi o império da Babilônia, da Medopérsia e da Grécia. Não é por acaso, e quando a gente vai ver em Apocalipse capítulo 13, aquela besta de 7 cabeças, João fala que ele era como um leopardo, Grécia, tinha pés de urso, Medopérsia, e tinha boca de leão, a Babilônia. Ele está falando basicamente o reinado do anticristo, a área geográfica de onde esse reinado do anticristo vai emergir é a área geográfica da onde esses reinos eles se estabeleceram. Estamos falando daquela área geográfica no Oriente Médio ali. Estamos falando de toda a área do Oriente Médio, do norte da África, do começo do norte da África. Eu vou no próximo vídeo mostrar alguns mapas que claramente mostram isso. Mas por isso, e isso é uma das razões que não encaixa a visão do anticristo vindo do Império Romano. Porque o anticristo vir do Império Romano, então ele teria que ser europeu, ele tinha que vir lá da área da Europa, lá para o lado, né, do Ocidente, para a área indo para o Ocidente, certo? Mas não. Aqui a gente vê esse chifre vindo dessa área do Oriente Médio, onde era o reinado expandido da Grécia, certo? E daí quando você vai ver o Império Seleucida, da onde saiu da onde saiu Antíoco IV Epifânio, essa figura do anticristo, você vai ver que é bem essa área em volta de Israel, essa área geográfica que é o Oriente Médio, que se encaixa perfeitamente com a profecia de que o último reinado do anticristo vai emergir de um império muçulmano, um califado islâmico, nessa área geográfica. Essa área geográfica que consistia antes
do que antes consistiu o Império da Babilônia, da Medo-Pérsia e da Grécia, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre agora o reinado do anticristo e suas características, certo? A sua relação com o templo dos judeus, quando o templo dos judeus vai ser reconstruído, como é que funciona isso, né? Vamos passar sobre esses pontos e mais alguns no próximo vídeo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, eu sei que, de novo, é condensado, muitas coisas, muitas profecias longas, mas é importante que a gente tenha isso estabelecido no nosso coração. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou te responder. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E fiquem com Jesus. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.